5 sinais de que você está subindo para um outro nível. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Luísa Kai e eu sou a idealizadora do Agendologia, a arte de escrever na agenda, que é um método de escrever na agenda física para a gente estar organizando a nossa vida, correndo atrás dos nossos sonhos, enfim. Hoje eu vou falar de 5 sinais, 5 coisas que podem estar acontecendo na sua vida antes de você sentir essa mudança, né? Essa mudança para um outro nível, tá? Vamos esperar o pessoal chegar. Quem quiser falar de onde está me assistindo, por favor, coloquem aqui nos comentários. E eu já queria agradecer ao Portal Mie pela oportunidade de estar aqui conversando, batendo esse papo com vocês, né? E o que é esse outro nível, né, gente? É você sentir que a sua vida está avançando, é você sentir que as coisas estão andando, né, de forma positiva. Porém, antes de que isso realmente, efetivamente aconteça, pode ser que aconteçam coisas que vocês podem sentir que tá com azar, que só tem problema, por que isso acontece comigo, né? Não vê essa mudança, né? Não vê que está mudando para um rumo positivo, tá bom? Eu vou dar 5 dicas, mais de 5 dicas, e espero que isso ajude vocês a não se preocuparem tanto e confiar mais em Deus, confiar mais no universo quando isso acontece, tá? Não se desesperar, tá? Eu senti acontecendo várias dessas coisas que eu vou falar hoje, desses sinais na minha vida, e aqui no Japão é muito falado sobre isso, tá bom? Então, vamos esperar mais um pouquinho aqui, ó. A Michele Nakamura é de Hiroshima, que legal! Quem quiser colocar aqui, coloquem nos comentários de onde vocês estão assistindo, tá? Eu moro aqui em Kyoto, já a vida inteira, 30 anos morando em Kyoto. Me conte de onde vocês são, tá bom? Então, vamos lá. Quando você sente que não está fluindo, a sua vida não está fluindo, não está acontecendo nada de bom, né? Às vezes, é só o antes de que as coisas aconteçam, né? E essas coisas que, assim, à primeira vista podem ser negativas, ou você achar que não tem sorte, por que isso só acontece comigo, né? Saiba, o mais importante aqui, já vou dar até a dica, né, principal, qual que é a moral da história. Essas coisas são detox, é um detox que está acontecendo na sua vida para que o novo entre, para que você consiga realmente mudar de nível. E o nível aqui é o nível energético, né? Aí as pessoas vão falar, mas não quero mudar meu nível energético, eu quero mudar o meu nível financeiro e tal. Mas calma, tudo está ligado, né? Tudo origina, tudo começa primeiro no nível energético. Por isso que é importante a gente estar sabendo quando isso muda, né? Pra gente não chutar o pau da barraca e aí não estragar todo o processo, né, que vem acontecendo e a gente não enxerga, né, aqui na matéria, no mundo físico, mas que já começou no mundo energético, tá bom? Vamos ver se quem quiser fazer algum comentário, falar aqui comigo, por favor. A Ivete é de Yamanashi. A Hilda aqui, oi Hilda, tudo bem? De Nagano, né? A Rose Cunha, Joinville, Santa Catarina, olha só. Bom dia. Aí no Brasil, em Santa Catarina, tá frio? Frio não, né? Calor, né? Que tá começando a entrar na primavera. Aqui tá começando a esfriar. E aí, então, eu vou falar esses sinais, né? Como eu disse, então, é um detox que tá acontecendo. E existem 2 tipos de detox. É o detox que vem de dentro para fora, né? É uma expurgação
desse pulse, dessa energia parada, né? E também o segundo é o que acontece do lado de fora, no seu mundo, o que você enxerga no lado exterior, né? Então, o que acontece na sua vida. Então, existem fenômenos, acontecimentos desses dois tipos, né? Que são detox, o que acontece de dentro para fora e o que acontece, que você vê que está acontecendo do seu lado de fora. E o que são eles, né? Antes disso, eu queria falar, então, o que é a gente mudar para um próximo nível? Significa elevar a frequência, elevar a energia, porque tudo é composto de energia, né? E então a nossa vida também, ela é criada, ela é construída a partir da energia, né? E o que você quer conquistar também tem uma energia, ele vibra numa certa frequência. Então, esses sinais que parecem ser negativos à primeira vista, pode ser sinal dessa mudança, dessa transição para uma frequência mais alta, tá? Uma frequência positiva. E o que é a frequência? Frequência são ondas, né? Ondas de energia. Para você ter quando você joga uma pedra na água, no lago, e aí começa a fazer aqueles círculos cada vez maiores, aquilo é uma forma fácil de entender o que é a frequência. Começou pequeno e ela vai se expandindo, né? Vai crescendo. E todos os arcos ao redor são essa frequência. Então é o que a gente emana e o que a gente recebe também, né? E outra forma de perceber a frequência é através do som. Uma caixa de som. Você vê que ali tá tendo uma onda, uma frequência, porque ela fica tum, tum, tum. E você sente o movimento do ar. Você não enxerga o ar, mas você sente que ali está tendo um movimento, né, de ar. Então, assim, as coisas são passadas, por exemplo. Então, como que chega o som aos nossos ouvidos? Começou lá como é que fala? Na caixa de som. E aquela frequência vai sendo transportada pelo ar, né, até chegar aos nossos ouvidos, né? Então, tudo é feito de energia que é carregado, né, por ondas, né, numa certa frequência. E quando a sua vida começa a mudar, é que você está mudando de frequências. Imagina que você está mudando de rádio, a estação do rádio, né? Então, às vezes você fica lá procurando lá a Transamérica, a Jovem Pan, né? E fica ali, o rádio fica chiando. Hoje já nem se ouve mais rádio, mas quem é da minha idade sabe do que eu tô falando, né? Então, quando a gente pega ali, né, o canal certo, né, e não fica chiando, é que a gente entrou na frequência daquele canal. Por isso que a gente consegue ouvir com clareza. E se a gente sair um pouquinho daquilo, fica tudo chiado, né? A gente não ouve, a gente não percebe, não sabe, não consegue ouvir o que está sendo falado ali no rádio. E é assim que nós percebemos o mundo. Como é que você sabe que o mundo, que essas coisas que estão na sua frente existem? Como é que você sabe como é que você está me enxergando aqui? Né? Como é que você sabe que isso aqui é um controle remoto? Como é que você sabe dessas coisas? A gente só percebe o mundo através dos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Isso são o quê? São receptores e transmissores de informação. É assim que a gente percebe o mundo. Então a gente sabe que o mundo é assim. A gente vê a cor das coisas, a gente vê a textura das coisas. Então a gente sabe que aquilo é aquilo. Você vê, você toca, então você sabe que isso aqui é de plástico. Você vê, é um negócio que você vê que é um controle remoto, né? Então, é através da visão, audição, ou tato, olfato, que a gente
reconhece as coisas e até a nossa existência. Nossa, tem bastante gente entrando aqui. Kana-chan. Até a minha amiga japonesa. A Rose Cunha tá falando que lá em Santa Catarina, que no Brasil é primavera, mas está frio. Né? Então, eu já tô falando então dos 5 sinais que podem estar indicando que sua vida vai mudar, que já está mudando, porque a energia começou a mudar. Então, mas voltando aqui a falar dos sentidos, né? Então, a gente só reconhece as coisas, só sabe que mundo é mundo, as pessoas são as pessoas, as coisas são as coisas, porque a gente enxerga, a gente ouve, a gente sente o cheiro, né? E o paladar, né? E inclusive a nossa própria existência. Se você, né, fecha o olho, ou se é uma pessoa que não enxerga, ela não vai ver essa visão, ela não vai ter a imagem dela. Então você entende que a gente só reconhece as coisas com os nossos 5 sentidos, né? Então, cada pessoa vê o mundo de um jeito, dependendo do filtro e dos transmissores que ela tem, né? Então, se você fecha o olho, mas você ainda está ouvindo, está sentindo aí o vento, o movimento do ar, você sente aqui a textura da cadeira, o chão, né? Então você tem uma ideia do que é, mesmo que você não esteja enxergando. Agora, se você não está enxergando e não está ouvindo, aí já diminui o seu campo de visão, você já não tem, né, informações pelo ouvido e pela visão. Se você já não consegue mais, você perde o olfato e não sente o cheiro das coisas. Se você perde o tato, você não sabe onde você está sentado, como é que é, onde é que você está, a posição que você está. Entendeu? E aí você não sabe da sua existência. Nós só sabemos da nossa existência porque a gente tem os 5 sentidos e a gente sente que a gente está aqui. A gente vê, a gente ouve, né? E é assim com tudo no mundo, tá? Eu falei tudo isso para explicar por que é importante, o que é a frequência. E tudo vem, né, pelos 5 sentidos, mas vem através da frequência, né? É uma onda que vem. Então, é assim que vem o som, né? Ele vem por uma onda. A luz, ela também vem por ondas. Então, tudo é feito de onda de energia, né? E, então, quando a gente começa a ter esses 5 sinais que eu vou falar agora, significa que a gente está mudando a nossa frequência. E aí aquela rádio que antes pegava, não começa a pegar mais. Você estava na Jovem Pan, aí começa a chiar, você está indo para uma outra rádio. Eu não sei na época lá, se era Jovem Pan, Transamérica. Você está indo para uma outra estação. É por isso que começa as coisas, parece que não dá certo, né? E o que acontece de dentro para fora, esse expurgo que eu falei, né? É tirar o pus, é tirar aquilo que está velho, a energia parada, aquela frequência que a gente estava antigamente. Então, o que pode acontecer? Dor de cabeça frequente, é sinal pode ser que não seja nada de doença, nada de mal, é simplesmente que você está mudando a sua frequência. Dor de barriga, que mais? Falta de sono, né? Essas coisas, elas indicam que a gente está mudando a nossa frequência. Quem sente aqui sono, muito sono, mesmo que dormiu, ainda está sentindo sono, me contem aqui. Da febre também, a febre, né? Acho que muita gente sabe que tá saindo tudo do que estava ali de ruim dentro da gente. Depois que a febre passa, a gente fica bem, né? Corpo pesado também, né? Sonolência e desânimo, né? Então, esses são alguns sintomas que, se você está sentindo e não sabe por quê, pode ser que seja isso, que tá mudando, você tá mudando de frequência, já tá mudando de patamar, de nível, tá bom? Van Soluções, cheguei, sou maravilhosa. Obrigada, querida. Né? Então, hoje eu tô falando dos sinais que podem estar indicando a nossa mudança, o nosso crescimento, né? Elevação da consciência,
Dirceu Shibata, subindo para que nível? Para o seu próximo nível. Cada um tá subindo para o seu próximo nível. Depende do nível que você está, tá bom? Então, Então tem essas coisas que vêm de dentro para fora. Imagina que é um detox, né? Então, se você sente isso, não se preocupe, ou se percebe, né? Então, pode ser que seja isso, a mudança. E não é só isso, né? Tem também aquela sua vontade de querer mudar. É tudo junto. E aí, o segundo tipo são as coisas, as situações que você vê do lado de fora, tá? E aí, por exemplo, o quê? As pessoas que se afastam de você, você se sentir uma grande solidão, sentir sozinho, sozinha, né? É um deles. Outra coisa, perda de objetos e objetos que quebram, principalmente objetos eletroeletrônicos. Pode ser um sinal de que você está mudando de patamar, tá bom? Outra coisa, gastos imprevistos. Sabe quando dá aquela coisa que você não imaginava que ia acontecer? Seu carro quebra, pneu fura, você tem que trocar bateria, começa a goteirar na sua casa, tem que mudar a instalação elétrica. Enfim, aquele gasto que não estava nos planos. Então, o que eu tô falando aqui são sinais que, à primeira vista, são negativos, né? Pode ser uma coisa negativa, mas ela tá indicando que então tem essa transição que você tá mudando de patamar, tá bom? Outra coisa, falta de ânimo para fazer as coisas, não vê graça em nada, não tem energia, não tem força para fazer nada. Eu vou explicar cada um deles depois, tá? E as coisas que estavam dando certo começam a dar errado, né? Aí é que a pessoa vai pensar, né? Mas aquela pessoa que não consegue, não tem aquela visão mais ampla, que só vê o que tá na sua frente, ela vai achar que, como assim? Tá tudo dando errado na minha vida, eu tenho azar, nada funciona pra mim, perdi meu emprego ontem, né? Ninguém me dá oportunidade, meus amigos se afastam de mim. Isso quer dizer o quê? Que eu tô subindo de nível, né? Mas calma lá, que então é isso que a gente vai estar falando sobre isso hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro deles, as pessoas começam a se afastar de você ou você perde o interesse por algumas amizades, né? Por algumas pessoas que antes você se dava muito bem e que vivia junto, né? E hoje você já não tem mais aquela vontade, aquele negócio de estar sempre junto com essa pessoa. E como eu estava falando da frequência, né? Quando você muda de frequência, é como a rádio, a estação da rádio, que você já não tá mais batendo com a mesma estação. Você não tá na Transamérica mais, que é a frequência dos seus amigos. Você tá querendo ir para uma outra rádio, uma outra frequência. Então já não bate mais os papos, os interesses já não bate mais. O que você achava graça, fazia piada, né? Ficava fazendo piada antes, ficava fazendo umas brincadeiras lá meio idiota. Você já perdeu a graça, já não tem mais graça de fazer isso. Então, quando você começa a perder interesse pelo que você fazia com seus amigos ou com determinadas pessoas, significa isso, que está tendo, então, uma mudança de frequência. E pode ser para cima como pode ser para baixo. Tem gente que, se está indo cada vez para pior, então é porque a frequência está baixando cada vez mais, né? Mas esses sinais são sinais de que são temporários, tá? Não demora muito. É temporário, é só nesse período de transição, tá bom? Então, se você sente que tá perdendo interesse por certas amizades, perde interesse de ir em certos lugares, né? E interesse em certos tópicos, assuntos, significa que então tá tendo essa mudança. E a mudança que não tô querendo dizer que vai ser melhor, né? Como eu falei, pode ir para cima como pode ir para baixo. Aí depende, né? Depende da onde que você tá se sintonizando, tá bom? Mas um dos sinais é esse, que as pessoas começam a se afastar, ou você se afasta das pessoas, ou sente lá no fundo, mesmo com as pessoas, você sente uma certa solidão, sente que tá sozinho, que ninguém te entende, ninguém te compreende. Pode ser, então, isso, né? E aí, então,
Quando você entende que é um detox energético, é um detox de frequência, você vai sofrer menos, você não vai ficar falando, porque tem gente que fala, oi sumida, não liga mais pra mim, mas você liga pra pessoa, né? Quanta gente vem e cobra, nossa, nem liga mais, quanto tempo e tal, né? Às vezes é isso, a frequência já não tá mais batendo, e então o afastamento é natural, nem aconteceu nada, nenhuma briga, nenhuma discussão, simplesmente já não tem mais aquela atração, porque não está na mesma frequência, né? Então, pensa bem na hora, da próxima vez, quando você falar oi sumida, você pode estar forçando a barra de uma coisa que é natural estar se separando, entendeu? E você está indo então para uma frequência que você vai encontrar outras pessoas, né? Então se alegre por isso, sempre vendo do lado positivo, não é porque você se afastou de algumas pessoas que também acabou a amizade, né? Simplesmente entenda que é uma mudança, uma transição de frequência e que não adianta forçar, porque é a lei do universo, né? Às vezes a gente força a reconciliação, força a querer se encontrar de novo, mas não passa daquilo, depois não continua. Né? As coisas têm que fluir, continuar naturalmente. Não é você se sentir na obrigação ou com peso de ir lá se encontrar com a pessoa, de estar num grupo, né? Então entenda que que o nível da sua consciência está mudando, seus interesses estão mudando, tá? É a mesma coisa que, imagina assim, por que as crianças do primário com as crianças do ginásio? Por que elas não estão na mesma escola? Por que elas não estão na mesma classe? Nível de consciência diferente, né? Não dá para se misturar, não dá para ficar junto crianças de primário com crianças de ginásio, crianças do colegial, crianças já adultos na faculdade. Não tem como, porque não bate. Os assuntos não batem, a frequência não bate, né? Então é isso. O primeiro sinal é esse, tá? Solidão ou afastamento de certas amizades, certas pessoas, ou falta de interesse. Dirceu Shibata, nossa, sinto muito vazio. Acho que acabei de subir de nível. Ah, que bom, né? Parabéns. Então, o segundo sinal é perda de objetos ou objetos que quebram, principalmente eletrônicos, né? Aqui no Japão se fala muito disso, que quando quebra um objeto, né, eletrônico, então é que você sente que alguma coisa boa vai acontecer, né? E às vezes, se é que o negócio tá velho, né? É claro que tem ali também a validade do objeto, mas se de repente ele quebra do nada, né? Ou você perde alguma coisa que você acabou de comprar, ou que você usava, mas de repente perdeu, né? Significa o quê? Que já não bate, né? As frequências não batem. E aí você vai falar, quando é de amizade, de pessoas, você até entende, mas quando é de objetos, um objeto, um negócio que é inanimado, não tem vida. Mas como eu disse, tudo tem uma certa frequência. Esse objeto já não está mais na mesma frequência que você. Então foi um detox, foi um desapego, foi um destralhamento que aconteceu, né? Então, e também quando é objeto eletrônico, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os comandos do cérebro, né? Eles são passados pelo neurônio, é uma cadeia, vários neurônios, até ir para o seu corpo, né? Então, se você manda um comando para levantar o braço, então vai uma cadeia de eletricidade para para ativar ali os músculos para o seu braço, para sua mão levantar. E os neurônios, eles não estão ligados como uma veia onde passa o sangue, assim. Eles têm uns espaços e é transmitido como? Pela eletricidade, né? E é por isso que existem objetos eletrônicos que fazem mal para a saúde, como micro-ondas, que tem alto nível, né, de ondas eletromagnéticas. Outra coisa, quando você tá... Quem já viu
Quando você põe a mão na água e com um negócio, uma tomada ali, você toma choque. E quando alguém quer matar outra pessoa e joga o secador ligado dentro da banheira, por que então a gente morre? As pessoas morrem. Porque recebeu uma grande carga de ondas eletromagnéticas. Então, aí não bate a sua frequência, a onda que está rodando no seu corpo com a onda que veio de fora, né? Então, é por isso, nós temos uma certa carga, né, de ondas eletromagnéticas. Às vezes é baixa, não é tão alta, que você não vai pôr a mão e vai ligar uma lâmpada, mas quando você toca numa pessoa e dá choque, como é que você me explica isso? Você rela na pessoa e toma um choque. Porque as duas estavam com ondas ali de alta frequência, tava rodando o negócio, né? A eletricidade, por isso que tomou choque. Então, quando a sua frequência não bate com a dos objetos, eles tendem a quebrar. Ou quando é uma coisa que não é eletrônica, você tem, pode ser, o perder objeto significa isso, não está batendo mais com a sua frequência. Tá bom? Então, começa a perceber, né, isso, e se você quiser, né, se quiser acreditar, saiba que pode ser um sinal de que sua vida está mudando de patamar, tá bom? Outra coisa são gastos imprevistos, né, uns arrombos que acontecem na nossa vida de vez em quando. E por quê? Porque dinheiro é energia, né? Não estou dizendo a cédula de papel, não estou dizendo a moeda, apesar de que isso também é feito de energia. Porém, é o que traz o dinheiro. Ele traz uma energia. E é a energia da abundância. É com o dinheiro que você compra as coisas e fica abundante. Quando você tá com uma energia parada, com uma frequência baixa, e você tem nas suas mãos, no banco, na sua carteira, dinheiro nessa frequência, porque tá com você, então tá na mesma frequência, tá na mesma estação, né? Tudo que você possui tá na mesma estação que você. E quando você tá mudando de estação, mudando de frequência, esse dinheiro já não tá mais na sua frequência. Então, acontece alguma coisa, como você precisa consertar o seu carro, trocar a bateria, arrumar o vidro, quebrou o vidro da sua janela, né? Alguma coisa aconteceu que você precisa usar esse dinheiro. E aí é o que eu falei. Esses sinais são detox desse dinheiro parado. Pode ser que você, como eu falei, à primeira vista pode ser que seja um acontecimento negativo. Porém, depois que sair, então, o dinheiro com essa frequência, com essa energia baixa, que é energia negativa, pode ser que comece a fluir, né? Então, é uma forma de pensar quando acontece um grande arrombo aí, né? Um gasto que você não esperava, tá? Depois disso, a vida começa a fluir, tá bom? Não é que você vai ficar rico de uma hora para outra, né? As pessoas devem entender, né? Quem tem discernimento deve estar entendendo o que eu tô falando, né? O quarto sinal é a falta de ânimo. Quando você não tem ânimo para fazer as coisas, né? Você quer mudar muito, tem ideia, mas não consegue. O corpo tá pesado, você não consegue trazer esse pensamento, essa ideia de fazer alguma coisa, você não consegue colocar em prática, não consegue colocar na ação. Quando acontece isso, né, e a gente pode ver que muita gente, às vezes, sai do buraco, né, do fundo do poço, ela tem que ir até o fundo do poço, para depois ela começar a subir, né. Então, o que está acontecendo aí também? Que quando a gente muda de frequência, o nosso cérebro, ele fica esperto. Ele já percebeu alguma coisa que talvez nós, no racional, a gente ainda não percebeu. Mas são ideias novas, ideia de mudar,
né? Começa a imaginar coisas diferentes, aí o cérebro fica esperto. Peraí, não, eu não quero. O cérebro tem duas grandes características, né? Que é não deixar o novo entrar e continuar fazendo a mesma coisa. Eu sempre falo isso nas lives, que é importante a gente estar entendendo o que é isso. Por quê? No nosso cérebro tem um dispositivo da autodefesa, a gente se defender do perigo, né? Então, e tudo que é novo é desconhecido, que é igual a perigo, né? O cérebro não conhece. Então, para ele é um perigo, é um sinal de perigo. Então, não aceitar o novo é a defesa da vida, né? E continuar sempre do mesmo jeito é a manutenção da vida. Se você veio fazendo até agora a mesma coisa e você continua vivo, então continua fazendo isso. Porque você está vivo até hoje. É assim que o cérebro pensa. E de certa forma, nós estamos vivos, né? Até agora, por causa disso mesmo, né? Desse dispositivo, dessa característica do cérebro, de não querer ficar fazendo coisa nova toda hora. Vai que você cai do penhasco e morre, né? Vai querer fazer coisa doida, nova, diferente e não tá pronto, não tá preparado e morre, né? Então é para manutenção, né? E quando vem um barulho que você nunca ouviu, né? Alguma coisa que você nunca sentiu, também é um sinal de perigo. E muitas vezes a gente se safa de muitas coisas por causa do nosso reflexo, da gente se esquivar, da gente se proteger. Então é importante, porém, ele funciona o tempo todo. E ele às vezes funciona até para o que ele não precisa funcionar, né? Que é que a gente quer mudar, a gente quer o novo, a gente quer começar a fazer algo diferente. Para quê? Para ir para um lugar que a gente quer, um sonho que a gente quer, uma meta que a gente quer. Só que a gente tem que lutar com essa característica do cérebro de estar querendo fazer sempre a mesma coisa, né? No automático, ficar no gostosinho, né? Ficar ali no quentinho, da zona de conforto, porque fazer a mesma coisa todo dia, mesmo que não tá tão bom, não tá bom, mas não tá ruim. Então deixa eu continuar fazendo isso. Vai que eu quero inventar uma coisa nova e eu me estrepo. Vai que eu quero tentar subir de vida e eu acabo cagando na vida, né? É assim que ele funciona, né? Então, a falta de ânimo é o que ele solta. Ele vai fazer de tudo para não deixar você ficar animado para essa nova empreitada, para essa nova coisa que você quer fazer, né? Vai ficar. Então, falta de ânimo pode ser, não tô falando que é, tá, gente? Vocês têm que ver um monte de coisa aí, tá? Às vezes é problema de saúde, às vezes realmente é cansaço, fadiga, né? Mas é essa falta de ânimo que você sabe que não é porque você não dormiu, não é isso. É uma falta de ânimo de vontade de viver, falta de motivação. Então, pode ser que você tá louco, dentro da mente, você já tá louco para mudar, né? Você já tá querendo mudar há muito tempo, porém, o cérebro tá ali puxando o freio de mão, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu não sei porque alguém tá soltando lágrimas aqui, tá triste. Por quê? O que aconteceu? Alguém soltando lágrimas aqui, tá chorando por quê? Né? Me conte aqui. E aí, então, agora eu vou falar sobre o quinto sinal. Como desde o começo, esses sinais são o quê? Detox. Você já não tá mais na frequência disso daí da sua vida que você estava até agora. De alguma maneira tem que expurgar, tem que soltar isso. E acontece acontece como? De dentro para fora, com uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma diarreia, uma tontura, uma falta de apetite, né? Um expurgo desse pus parado, dessa energia parada. Você já tá mudando, porém você continua nessa mesma frequência, então tem que soltar isso para ficar mais leve, para você subir para o próximo patamar, para o próximo nível. Então acontece coisas no nosso corpo, né? Mas é temporário e às vezes não tem um motivo aí de doença mesmo. Aí o que eu falei? As pessoas começam a se afastar de você, porque não estão na mesma frequência
os interesses já não batem mais, né? E quando você também se sente só, né? Se sente só, então também pode acontecer isso, tá? Alguém tá bravo aqui, porque o que aconteceu? Ou tá com febre? Tá soltando umas carinhas vermelhas? Será que tá com febre? Aí, e a quinta dica, né? O quinto sinal de que as coisas podem estar, pode mudar a frequência, você está mudando a sua frequência. É que quando as coisas que estavam dando certo começam a dar errado, né? Aí é o quê? É que também não é por aí, né? Já deu, não tá dando mais, tá na hora de mudar, tá na hora de subir de frequência, ir para um outro canal, sair desse canal que tá começando a chiar, porque já não tá batendo, ir para um outro canal. Então, aquilo que estava dando certo e talvez não esteja mais, pode ser isso, pode ser, né? Não estou dizendo que é 100%, tá bom? Então, o que fazer então quando a gente está sentindo uma desses sinais, né? Primeiro, entender que é um detox energético de frequência que está acontecendo na nossa vida, e isso pode vir, né, acontecer na nossa vida realmente, material, né, nos objetos que a gente tem, nos relacionamentos que a gente tem, né? Entender então que é um detox porque você está mudando de patamar, de frequência. Ou pode ser para cima ou pode ser para baixo. Veja o seu ambiente, o seu redor, né? Se cada vez mais tá ficando pior do que antes, pode ser que tá mudando, então tá caindo, né? Então tem que ver se é para cima ou para baixo que tá mudando aí a frequência, tá bom? E quando você, mesmo que tiver no meio desses problemas, essas coisas que não estão dando certo, né? Não, assim, não se preocupe, não é que não se preocupe, às vezes não adianta se preocupar, não tem o que fazer, você já fez de tudo que poderia ter feito. Quando você muda de frequência, quando sua frequência eleva, é como quando você estivesse no primeiro andar, na rua, e você está procurando uma loja, um Combini aqui do Japão, vai. Aí tem vários prédios na sua frente, árvore, tem várias coisas e você não consegue enxergar o Combini, que pode ser que esteja a alguns metros ali, ou pode ser que está na rua do lado ali, mas você tem que dar uma volta enorme para descobrir, para saber onde é que está o Combini, o 24 horas, a loja de 24 horas. Quando você eleva a sua energia, você começa a ver de um ponto mais alto, de uma perspectiva mais alta, né? É como você subir, então, num prédio. A visão que você tem do primeiro andar da rua é uma, e você só vê o quê? Prédio, casa, muro, obstáculo na sua frente. Você sobe alguns andares, você eleva a sua frequência, você começa a ver de um lado, de um ponto mais alto. E aí você vai então encontrar o Combini, porque lá de cima você enxerga que o Combini está lá na outra rua, né? Então é mais ou menos isso que acontece quando a gente eleva a nossa frequência e, consequentemente, a nossa consciência. Ou seja, a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente vê as coisas, e que antes era um problema, e talvez você consiga enxergar uma solução para isso, né? Porque elevou, né? Elevou, então você começa a enxergar o todo, né? Ou quando você perde, quando você tá no baixo, né? E se sua mulher some e você fica lá, meu, cadê a mulher? Sumiu, cadê? E começa a rodar a cabeça, pensar um monte de coisa. Ou seu gato, seu cachorro some. E você olhando aqui do chão, da rua, né? Você corre atrás, você roda e não enxerga, não encontra ele. Se você sobe num prédio e olha lá de cima, e você vê as outras ruas ao redor, cada vez mais alto, que você vai subindo, você vê que sua mulher foi ali na esquina, na padaria. Aí você se acalma, né? Você vê que seu gato, seu cachorro tá ali, ó, na casa da vizinha. Aí você se acalma, você não se desespera, né? Então, o quinto sinal, quando eu falei que quando as coisas começam a dar errado, quando o que estava dando certo começou a dar errado, e você tá desesperado, não sabe, não encontra o caminho, a solução pro problema.
Quando você sobe de frequência, quando você eleva a sua frequência, significa que você elevou a sua consciência. Você elevou o ponto de vista das coisas. Ou seja, você tem uma compreensão melhor do que está acontecendo. Então, o que você não enxergava quando você estava no primeiro andar, você subindo, você consegue enxergar. Então, o que você vai enxergar? O todo, vai poder encontrar uma solução para esse problema, ou talvez você vai ver que não é um problema tão grande assim, né? Então, ou vai encontrar recursos para resolver esse problema. Tá bom? Então, gente, essas foram as 5 dicas de que sua vida pode estar mudando para melhor, né? É quando você começa a ter acontecer alguma situação na sua vida que no começo pode ser, à primeira vista, algo negativo, né? Ai, não tenho sorte mesmo. Ai, as coisas nunca dão certo para mim, né? Pode ser que não tá batendo mais as rádios. A rádio já não tá batendo, não tá na sua vibe mais. Os objetos, os relacionamentos, os interesses que você tinha até agora, né? Então, o ser humano, ele tá aqui, a vida é pra gente estar crescendo, pra gente estar elevando a nossa consciência, aprendendo alguma coisa, né? Esse é o curso natural do ser humano, é crescer, é desenvolver, é aumentar a consciência. Então, é isso. Só que aí tem pessoas que elas conseguem se desenvolver, elevar a frequência mais rápido do que outras, que não entendem isso, da frequência, que não tá mais batendo, e continua batendo na mesma tecla, procurando ali a rádio, tá chiando, mas ela não consegue virar o dial para mudar de frequência, ela continua na mesma estação a vida inteira, né? Então essa foi a dica, tá? 5 sinais de que sua vida pode estar mudando, subindo de patamar, né? Elevando a sua frequência. Pode ser que esteja acontecendo alguma dessas coisas que eu falei hoje, tá? E quem pensou que era subir de nível financeiro, é isso também. Você mudar de aumentar sua consciência, aumentar sua vibração, aumentar seu entendimento, você vai começar a resolver os problemas de uma forma diferente, vai fazer decisões diferentes, vai ter conhecimento diferente e, consequentemente, você vai poder fazer algo com isso que te traga o dinheiro, né, que você quer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Fabi, minha amiga lá do primário, olha só, 40 anos de amizade. Fabi, que bom que você tá aqui, querida, muito feliz, obrigado pela presença de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da live. E daqui a 2 semanas, então, vai ser a próxima live, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Tenham uma ótima semana e até a próxima live. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau.